Hello, hello! Vamos conversar hoje sobre um relacionamento saudável que, antes de qualquer coisa, precisa ser construído a partir de um coração solitário, né? De um caçador solitário, como a Clarice fala. A gente está aqui na continuação desse livro, no capítulo 5, onde a gente vai adentrar o conto da mulher esqueleto. Vou só colocar aqui o título. Vamos sendo bem-vindos, estão vendo os corações subindo. Colocar aqui o título só para quem for entrando saber do que a gente está conversando, tá? Que é sobre a natureza da vida, morte e vida no amor, nas relações. Então, vou colocar aqui vida, morte e vida, mas o conto é da mulher esqueleto. Vamos lá, vida, morte e vida. Vamos entrando. Vida, morte e vida no amor. A gente já tem falado desse ciclo, né, do vida, morte e vida, que tá em tudo. Mas hoje a gente vai adentrar dele dentro do relacionamento amoroso. Como é que funcionam esses nascimentos e essas mortes dentro da nossa relação amorosa? Que às vezes a gente se assusta, né, só em falar vida, morte e vida, como assim? Mas o quanto que isso acontece, o quanto a gente precisa estar atento e conseguir olhar para isso. E mais do que conseguir olhar, mas conseguir sustentar esse lugar de nascimentos e mortes que acontecem várias vezes dentro da mesma relação. A Clarice, ela vai trazer isso aqui um pouquinho pra gente. E a gente precisa aprender a se submeter a isso. Então, eu vou começar explicando um pouquinho do conto, né, da mulher esqueleto. E aí depois a gente vai adentrando em 7 tarefas para aprender a amar, né? A Clarice, ela ainda traz isso. São 7 tarefas que a gente consegue ir praticando, a maioria delas no início do amor, quando a gente ainda tá assim, cego de paixão, não entende bem direito o que é que tá acontecendo, mas tem um anseio, né? Tem um desejo que dê certo. E aí depois, como que a gente faz a manutenção desse amor, tá? Então, pra gente começar já agora, o conto da mulher esqueleto, no que é que ele se baseia? É o seguinte, existia um lugar lá que os pescadores, né, costumavam ir e pescar. Porém, aquele lugar já tava meio esquisito, assim, os pescadores já não iam mais porque contavam-se histórias, né, diziam-se por aí que lá era meio mal assombrado e que os pescadores não voltavam bem e tudo mais, então nunca mais se foi lá. Porém, um pescador foi, ele não sabia dessas histórias, ele viu que lá tinha espaço para pescar, tava precisando de peixe, foi lá pescar. Deixa que nesse lugar, o pai tinha jogado a mulher esqueleto há muito tempo, porque ela fez algo que ele não gostou, que ele não permitiu, e nem se sabe o motivo ao certo. O fato é que ela virou mulher esqueleto, ela ficou só os ossos lá no fundo do mar. E quando esse bendito pescador foi pescar, ele conseguiu capturar exatamente ela. E ele não sabia, né? Então ele imaginou que tava pegando um peixão e já ficou ali puxando, né, a vara e pensando, meu Deus, vou alimentar muitas bocas com esse peixe, porque ele é grande, ele é pesado. Enquanto ele tava ali intertido, tentando realmente capturar aquilo ali, ele não estava observando o que estava subindo. E quando ele deu conta, né, que ele olhou, ele se assustou, porque ele viu a própria mulher esqueleto. E aí ele saiu remando, rápido, e não se deu conta que ela estava presa na isca ainda dele e vinha atrás, assim. Então parecia meio que um fantasma, porque ela vinha em pezinho do jeito que estava lá. E aí, quando ele estacionou na praia, que ele saiu correndo, ele não se ligou, né, no nervoso, isso acontece, você nem percebe direito o que tá fazendo, que ainda tava segurando a vara, e ela vinha junto, atrás dele. E aí, finalmente, quando ele entrou lá na ocasinha dele e tudo, desesperado, ele só se deitou e foi descansar o tambor do coração, né, do desespero. E quando finalmente, depois que ele se acalmou, ele acendeu a lamparina dele, a lamparina de baleia, né, daquele tempo, que ele olhou pro lado, lá estava a mulher esqueleto ainda do lado dele, né? E aí meio que assustou, mas ao mesmo tempo ele começou a se acalmar, né? Meio que escutar o que é que tá ali por trás desse inconsciente que a gente não enxerga logo de cara. E, caramba, deixa eu ver aqui o que é que essa mulher tem. Aí ele, ela tá enrolada, então aqui eu vou desenrolando, né? Todo o anzol e tudo mais que tava ali da pesca ainda enrolado nela. E à medida que ele foi desenrolando, ele ia cantando sobre ela, né? E à medida que isso ia acontecendo, ela ia ganhando carne nesse corpo, que era só esqueleto até então, e ele foi ficando com sono. E aí ele dormiu, e enquanto ele dormia, ela, né, viu que ele tava ali ainda, não falou nada pra não assustá-lo,
Mas ela foi lá, pegou o coração dele, né, o tambor, colocou nela e foi cantando para que o corpo dela fosse existindo, sendo percebido, né? Então ela foi pedindo que aparecessem, né, os braços e seios e as partes entre as pernas, né, como a Clarice fala, mais ou menos assim. E ela foi gerando esse lugar de humana. E enquanto ele dormia, ele soltou uma lágrima. Às vezes, quando a gente tá dormindo, isso acontece. E nessa hora, a mulher esqueleto sentiu uma sede gigantesca e colocou a boca dela e bebeu dessa lágrima e matou toda a sede dela, de tão fantástico que era aquela apenas uma lágrima, o quanto que trazia vida pra ela aquela apenas uma lágrima. E aí, depois que ela já ficou toda pronta, ela devolveu o coração pra ele, se despiu ele, se juntou a ele e eles acordaram. Vou até ler essa parte porque eu achei bonitinha e acho que vocês também provavelmente vão gostar. E aí, ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele e foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de outro jeito, de um jeito bom e duradouro, né? Então aqui já dá pra gente perceber que às vezes o amor ele aparece meio assustador e aí depois, à medida que a gente vai se permitindo conhecer o que é isso que tá assustando, entrar nas profundezas, a gente vai entendendo que pode virar algo bom e duradouro. E aí eu quero ter muito cuidado aqui como é que vocês interpretam, porque a gente já falou aqui outras vezes de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, né? E aí você pode dizer, peraí, tá dizendo aqui que a pessoa vai virar um santo, eu não tô falando nada disso, tá? Então eu tô falando que às vezes a gente se assusta a princípio porque a gente não tá querendo ver as lamas do outro, né? As tristezas dos outros, os anseios do outro, os medos que o outro tem. Então aquelas coisinhas que às vezes a gente esconde até da gente, a gente não quer mostrar pro outro e nem quer que o outro nos mostre. Às vezes a gente não tem paciência, a gente não quer aprender sobre o outro, a gente não quer ensinar sobre a gente. Então é nesse ponto que a mulher esqueleto ela tá se apresentando, tá? É nesse lugar desses não belos, como a Clarice ela fala mais na frente, né? O que é que seriam esses não belos? Por exemplo, não sei se eu vou achar aqui, porque eu separei, foi outra parte para ler para vocês. Mas os não belos seriam, por exemplo, essas ansiedades que a gente tem, esses medos que a gente tem. Tá aqui. Ela colocou, desamar e mal amar. Então, às vezes a gente ama, mas não ama direito, ama mal, né? Às vezes a gente se utiliza do outro, esquece da humanidade do outro. A negligência na lealdade, na devoção deste amor. Então isso também é a parte não bela da gente, porque às vezes a gente quer ser alecrim dourado, né? Ai, sempre sou muito maravilhosa, sempre sou muito boa, mas às vezes a gente também faz algumas coisinhas que não são tão bonitas assim, né, de se ver. Então, as nossas incompreensões, nossas falhas, nossas imperfeições psicológicas, né? Às vezes a gente tem nossas sombras, né? A gente falou aqui dos eus, as nossas sombras do nosso eu criança que não foram atendidas, essas necessidades. As nossas sombras do nosso eu inferior que fica ali criticando, julgando a gente mesmo. Então, tudo isso são as partes não belas que às vezes a gente não quer mostrar e a gente não quer ver do outro. A gente quer ver só beleza, a gente quer ficar ali na superfície do ego, que só vê as belezas do outro e os prazeres da vida. Então, por isso que é tão assustador lidar com a mulher esqueleto, né? Porque a mulher esqueleto, ela se conecta com esse lugar da morte, né? Que é dos finais de ciclos, que são dessas coisas que a gente não tá muito querendo ver porque a gente tá aqui nas relações superficiais. Então, relações superficiais, o outro tem que vir pronto e me agradar em tudo. Doce ilusão, né, meu bem? Porque ninguém vem pronto, a gente não tá pronto. Isso é uma ilusão, realmente. E é uma das coisas que a Clarice ela vai trazendo ao longo aqui do capítulo, é exatamente apresentando pra gente, mostrando pra gente que se você for esperar ficar pronto, você não vai ficar pronto, né? Eu já até coloquei mais cedo nos stories isso, tá pronto pro amor, né? Já tô com roupa de ir, não me sinto pronto. Por quê? Porque às vezes a gente realmente tá esperando chegar no momento certo. O parceiro tem que ter XYZ 1000 características. Aí quando ele tem as 1000 características, mas tem um defeitinho, um negocinho que a gente não gosta, a gente não é ele ainda. Será?
Ou será que eu que tô aqui me sabotando, que não tô querendo que ele seja de repente parceiro? Porque vai requerer meu esforço, vai querer que eu aprenda também sobre ele, vai querer também que eu ensine de mim para ele. E aí eu não tô com muita paciência, então sai, né? E aí eu tô perdendo a oportunidade de repente desenrolar, desenvolver essa relação de amor. Eu quero ler essa partezinha aqui pra vocês, porque aí com ela a gente vai entender quais são então essas tarefas, essas 7 tarefas do amor, tá? A primeira parte é com relação a esse caçador, esse pescador, que a Clarice pontua aqui que a trajetória dele, nesse conto que a gente leu, leva ao aprendizado do amor, que é, ela diz, a princípio ele é o caçador inconsciente, ou mais ou menos como se segue. A princípio, ele diz, oi, sou só eu, estou pescando e cuidando da minha vida. Depois ele passa a ser o caçador assustado em fuga. O quê? Você me quer, né? Quando a mulher esqueleto tá vindo lá atrás dele. Bem, eu acho que tá na hora de eu ir andando. E ele sai em fuga. Então, assim, como assim essa pessoa me quer, né? Ai, não, vou fugir, vou me esconder. Ah, não vou mais responder essa pessoa, não sei o quê. Às vezes é exatamente porque ela tá mexendo com algumas coisas suas que você não tá querendo ver. Você meio que já entra num processo de fuga. É isso. Mais tarde ele reconsidera, começa a desenredar seus sentimentos e descobre um meio de se relacionar com ela. Parece que a minha alma é atraída por você. Quem é você no fundo? Qual é a sua estrutura? Então aqui chega o desejo, da curiosidade de conhecer sobre esse outro, de aprender sobre esse outro. E aí em seguida ele adormece, que significa vou confiar em você. Eu vou me permitir expor a minha inocência. A Clarice ela traz aqui em outro momento também, que essa inocência é uma inocência alerta, tá? Que não é uma inocência como a gente costuma trazer socialmente, é uma inocência que a gente sabe o que tá acontecendo, sabe de tudo, e mesmo assim a gente prefere acreditar que algo bom vai vir, né? Então é uma inocência que ela acredita no que eu ainda não vejo, eu tenho fé no que tá pra vir, sabe? E aí depois ela pega e fala assim, a Siri aqui querendo conversar. E aí depois ela pega e fala assim, vou confiar em você, vou me permitir expor minha inocência. Com isso a sua lágrima do sentimento profundo é revelada e alimenta essa mulher esqueleto. Esperei muito tempo por você, seu coração é emprestado para criá-la por inteiro. Pronto, tome o meu coração e conquiste a vida na minha vida. E assim o caçador-pescador é recompensado com amor. Essa é uma transformação típica de uma pessoa que aprende a amar. Então, por exemplo, quando ele fala, né, eu esperei muito tempo por você, a Clarice também pontuou aqui em outro momento que o que é nosso, tá guardado, também está buscando a gente, né? E aí, nesse sentido, a gente precisa aprender a não ter tanta pressa, porque às vezes a gente quer tanto aquilo ali, quer tanto que acelera, que faz de tudo, porque quer e quer agora, e se impacienta. E isso entra num lugar de uma pessoa que realmente não tá tão aberta a amar de fato. Porque ela fala que o amor é quando você realmente se permite conhecer as profundezas do outro, né? E com relação às transformações da mulher esqueleta, aí a gente vai entender como tudo se conecta. Ela diz o seguinte, pra começar, como natureza, só beber uma aguinha aqui. Como natureza da vida, morte e vida, ela tá acostumada a seus relacionamentos com seres humanos terminarem imediatamente depois de ela ser fisgada. O que é isso quer dizer? Na hora que eu me revelo, a pessoa sai, né, de cena. E aí não é de se surpreender que ela cubra com tantas bênçãos aqueles que se dispõem a correr na sua companhia, pois está habituada a ver os seres humanos cortar a linha do anzol e disparar para a terra. Então ela tá tão acostumada com essas fugas que quem chega, ela fica ali, ela alisa, ela faz o que quer, ela faz o que nem pode, ela fica ali se doando para além do que é para ser. E aí no início ela foi rejeitada, vive no exílio. Depois por acaso, olha essa parte, por acaso, ou seja, não precisa ter pressa, não precisa ter o desespero, né? Por acaso que ela é fisgada por alguém que tem medo dela. E aí ela começa a voltar à vida a partir de um estado inerte. Aí ela come, ela bebe daquele que a resgatou, transforma-se com a força do coração desse homem, com a sua coragem de encará-la. E ela se transforma de esqueleto em ser vivo. Isso pra mim, né, não sei como é que tá chegando aí pra ti, mas isso pra mim vem muito
é quando a gente mesmo, mulher, se desperta, né, e se permite estar com um ser humaninho, um homem que não quer nos podar, né, que ele, pelo contrário, ele tem interesse genuíno de aprender sobre a gente, de conhecer sobre a gente, mas ao mesmo tempo que tem esse interesse, essa coragem de lidar com a gente, ele também tem um medinho, e você percebe, né, que é tipo assim, meu Deus, se essa mulher ganhar muita força, o que é que vai acontecer? Então, mas ele não te poda por isso, né, ele fica ali, tipo, ok, tô aqui, vou lá com a cara e com a coragem, vou tentar aqui entender quem é essa mulher, o que é que tá por vir daí, né, e... assim, desculpa, né, a referência, mas muitas vezes eu trago aqui um pouquinho de mim pra não expor ninguém. E também porque eu acho que traz de uma forma didática, eu acabo me conectando nesse livro, como a Clarice falou em várias horas, né? As histórias que vem nele, elas vêm pra nos tocar. Então é como se fosse assim, espelho pra gente avaliar a nossa mente, né? O nosso interno. Por isso que é tão bacana conversar sobre ele. E aí eu lembro, por exemplo, que aí é outra parte que a Clarice fala, que tipo assim, o professor ele chega quando sua alma tá pronta e não quando seu ego tá pronto. Mas aí eu vou entrar aqui agora em cada tarefa, tá? Pra vocês entenderem. E aí ela diz isso e me lembra quando eu encontrei meu parceiro, que foi exatamente isso. Eu já não tava assim, tô tão bem comigo mesma, sabe? Que quero ninguém agora não e tudo mais. E aí foi quando ele veio. Né? E eu tipo, poxa, eu tô tão bem comigo mesmo, mas foi isso que atraiu, né? O estar muito bem com você mesmo, o fato de você conseguir adentrar suas profundezas, se amar, entender que você também tem seus lixos, né, suas misérias, e que você precisa aprender a abraçá-las, a lidar com elas, porque somente assim você vai ter força e coragem pra também, e sabedoria, né? Que a própria mulher esqueleto, ela é a sabedoria. Então, depois disso é que você vai saber o que é que você precisa deixar que morra, que se vá, né? Que, assim, vá com o fluxo da água. E o que é que você precisa trazer de fortaleza de vida para você também enxergar o outro nas profundezas dele, né? Então, é nessa hora, quando você tá muito, entenda, muito se amando na sua integridade de luz e sombra. E isso é totalmente diferente de estar no ego, de, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não, não. Não é esse lugar, tá? É o lugar de você se ama tanto que você se permite aprofundar, sabe, nas suas misérias mesmo, humanas, nas suas dores, nos seus traumas, nas suas feridas. Você consegue olhar pra isso e entender que a sua cura é você mesmo, que a sua cura não está fora, não está no outro, que nem você é remédio anestésico, meu Deus, anestesia, enfim, pro outro, e nem que o outro vai ser pra você, né? Mas pelo contrário, você precisa se retroalimentar, você precisa cuidar de você, você precisa curar suas feridinhas e o outro as dele. Quando você tá com as suas curadas, aí você consegue olhar para o outro entendendo que ele também teve as dores dele, mas que você não precisa curar, você não é mãe, você não é médica, você não é remédio, certo? São coisas distintas, você aceita o outro como ele é, né? E ele vai poder lhe apresentar quem ele é e lhe ensinar sobre ele e você sobre você. Então, as fases do amor, tá? A primeira fase, que é a descoberta acidental desse tesouro, que é exatamente quando ela traz que você descobriu ali aquele tesouro acidentalmente. O pescador foi lá pescar um peixe e veio a mulher esqueleto. Então, assim, ele tava na vida dele solitário, muito bem, obrigada, e por acaso descobriu esse amor, que no começo assustou, né? Então, são 7 tarefas que ensinam essa alma a amar uma outra alma. E aí, a primeira, essa descoberta do tesouro, que dá logo um medinho, porque, tipo assim, na descoberta do tesouro, você fica naquela cegueira da paixão. E você não quer que aquilo ali acabe. E você não tem consciência tanto sobre aquilo dali, né? Então, essa é a primeira tarefa. Então, você tá meio assim, rodando entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo, entre a consciência e a inconsciência, entre o que é razão e o que é emoção. E você meio que fica ali naquela briga porque você quer manter o seu eu mascarado, né? Você tem que posar aqui que assim, eu não sei se vocês usam esse termo, mas no Ceará a gente usa muito. A bichona, você é a bichona, não sei o que, ou bichão, né? E não, e aí você vai descobrindo que você precisa ir abrindo mão, né? Como a mulher esqueleto fala muito do ciclo vida, morte e vida, você precisa deixar que algumas coisas tipo isso morram. Então,
essa é a primeira tarefa, né? É quando, assim como na vida, o caçador e o pescador começam com a sua saga de 3 atitudes: respeito sagrado, perversidade e desajeitamento. E aí é a parte que a gente precisa aprender a lidar com o real. Ou seja, lidar com a mulher esqueleto é saber quando, o que coisa precisa que morra, que coisa precisa que viva. E isso vem do nosso processo intuitivo. Então, o que é que a gente precisa deixar morrer para que a gente esteja pronto para amar uma outra alma de uma forma inteira? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo e de querer que tudo seja só lindo, só prazer, só maravilhas. Isso tudo morre. Então, essa é a primeira tarefa, anota aí. Eu preciso deixar que o idealizado morra para que o real viva. Eu vou estar lidando com uma pessoa de verdade ali. Então ela não vai estar sempre atendendo as minhas expectativas e sendo do meu jeito. E vice-versa. Eu vou ser real, eu vou ser de verdade com tudo que eu sou. Então não tenho como sustentar um ser idealizado, que é o que o outro tá esperando que eu seja. Cara, eu não sou isso aí que tu tá esperando, eu sou isso aqui. É o que tem, tá certo? E pra gente lidar com esse real é preciso esforço. Então, nessa primeira tarefa, a gente precisa entender que a gente precisa se relacionar colocando a nossa alma ali. Ou seja, a gente precisa aprender a suportar, né? Suportar que não tem ilusão, suportar que não tem expectativas do nosso jeito, suportar que a vida é como é e o outro é como é e eu sou como eu sou. Isso é a primeira parte, né? Você tem que acolher isso daí. Então, como a Clarice diz, o amar significa ficar com. Tanto o ficar com como o ficar apesar de, apesar dele ser assim, apesar de eu ser assim, eu escolho continuar, né? Por isso que eu bato tanto na tecla aqui com vocês que o amor, a construção de uma relação saudável, ela se dá no dia a dia. A gente não escolhe só uma vez, a gente não escolhe só quando diz sim, eu aceito namorar com você, sim, eu aceito casar com você e acabou-se. É que tá começando, né? Então a gente vai escolhendo a cada dia ficar com. E quando a gente fala, essa parte é muito bonita também, quando a gente fala da vida, morte e vida, que às vezes assusta, a gente pode pensar de uma forma mais tranquila, mais amena para aprender a lidar com isso, que é como se a vida, morte e vida é como uma noite entre 2 dias. Então teve o dia, vem a noite e depois vem o dia de novo. Isso quer dizer o quê? Que sempre existe uma força geradora de amor e geradora de vida. E que um fortalece o outro. E aí a gente entra na segunda tarefa, tá? Eu anotei aqui também. Que a segunda tarefa, ela traz que é aquela parte da perseguição e a tentativa de se ocultar, né? Que o pescador tá correndo e parece que a mulher esqueleto tá perseguindo ele, quando na verdade ele tá segurando a vara que ainda tá toda enrolada nela. E aí ele fica tentando se ocultar, se esconder e tudo mais, né? Que a segunda tarefa é quando vem aquele tempo de muitos receios e ao mesmo tempo de muitas esperanças pros 2 lados. Então você fica com receio de onde é que eu tô pisando, né? Quem é esse ser? E ao mesmo tempo você, né, viaja assim, ai meu Deus, eu acho que pode dar muito, muito certo e tal, ou que ele pode conhecer essa parte minha, de repente eu posso mostrar isso aqui pra ele, e ele pode me mostrar como ele é também e tudo mais, e aí daqui a pouco você tá, não, mas calma, será que é isso mesmo? Não. Então é muito essa fase que a Clarice até fala assim, são as tragicomédias da vida, né? Que é esse estranho caso de amor que quanto mais você corre, mais parece que a velocidade te alcança. Então, tipo assim, não tem pra onde fugir, né? Essa é a segunda fase. E aí, que fique bem claro, onde quer que esse amor esteja nascendo, surgindo, o ciclo vida, morte e vida, ele sempre virá à tona. Então, ele tá ali, ele existe, né? E às vezes o que a gente mais foge é o que a gente mais precisa, porque isso é um elemento de cura. Então a gente não quer. Aí às vezes a gente não quer porque é exatamente aquilo ali que tem na nossa história de vida, que tem na gente, que a gente também precisa olhar e curar. Então isso entra no processo da segunda tarefa, né? Que é a fase de correr, de se esconder, é o período no qual
esses amantes, eles tentam racionalizar os seus medos do ciclo de amor, vida, morte e vida. Então, você fica numa busca fantasiosa de garantias nessa segunda tarefa, né? E a gente pode trazer isso como uma autossabotagem. Então, você pode ficar pensando, não, mas eu me dou melhor com outra pessoa. Ai, meu Deus, o bom é que eu falo aqui com vocês, eu vou lembrando de algumas coisas, aí... Gente, a gente já é amigo aqui, viu? Porque eu fico querendo trazer como se eu estivesse conversando assim com uma amiga muito próxima. Então, às vezes é isso, às vezes você vai tomar uma grande decisão, né? E aí vem esse processo de autossabotagem de tipo assim, não, mas será que eu vou? Será que eu vou me entregar pra essa pessoa? Não, não vai dar certo não, porque na verdade eu me dou melhor com aquela outra, né? Aquela outra é aquela que não deu certo, mas você fica ali se enganando, se alimentando pra tipo assim, não vai dar certo. Ou então, não, eu não vou me entregar aqui pra essa pessoa, porque na verdade eu não quero renunciar esse meu estilo de vida, né? E aí vamos pensar, que é que eu escuto muito aqui no consultório, eu não quero renunciar ao estilo de vida de solteiro, né? E isso é muito comum, assim, nos relacionamentos dos homens mesmo, né? Os homens, eles, às vezes, entram numa relação, querem estar aqui com a mulher, mas querem continuar vivendo a vida de solteiro. Aí, meu amor, né? Por favor, vamos aqui escolher, vamos negociar como é que a relação realmente vai funcionar. Ou então você pega e fala também, rapaz, eu não consigo lidar nem com as minhas questões, com as minhas feridas, com as minhas dores, ainda vou ter que lidar com as minhas e com as dele. Então nem vou, né? E aí, isso aqui eu tô trazendo pra gente pensar que são realmente processos de autossabotagem, mas que você enxergue, cara, se eu não tô conseguindo lidar com as minhas feridas, então, de fato, eu preciso aprender a lidar com as minhas feridas, eu preciso ser o meu próprio remédio, pra que eu consiga olhar pro outro entendendo que ele também vai ter as feridas dele. Que eu não preciso ser remédio dele, não, mas que ele tem as feridas dele, que ele não vai ser um ser idealizado, perfeito, pronto, e acabou-se, né? Não existe esse lugar. E aí eu gostaria que vocês pensassem, porque às vezes quando a gente tá muito com essas muitas perguntas, né, esses questionamentos, esses não vai por aí não, às vezes o que tá mais acontecendo ali é um medo de envolvimento, é um medo de intimidade. Então por isso que nessa segunda tarefa a gente fica ali entre os receios e as esperanças de querer avançar. E aí essa parte é linda, quando a Clarice diz, o professor chega quando a alma, não o ego, está pronta. Então somos abençoados, já que a alma continua transmitindo o seu desejo, ignorando as opiniões inconstantes do ego. Então tudo isso que o ego estava falando não condiz com o que a alma tá querendo, né? Com o que nosso coração tá querendo. E aí ela ignora. Tipo assim, quando você tá bem centrado em você, você começa a ignorar as coisas do ego e permitir que os desejos do coração apareçam. E eu acho muito bonita essa parte, porque às vezes a gente fica no racional, né? Em querer as coisas muito controladas, muito do jeito que tem que ser. Relação tem que ser desse jeito. Quem disse? Né, cara, a gente é tão singular cada um, porque aqui só vai ter um único modelo de construir relacionamento. Se eu sou diferente de ti, que é diferente, né, da Gabi, do Bruno, da Edmilson, da Elaine, que tá aqui, entende? Então, assim, não dá pra gente querer um único modelo, é injusto, né? E aí a gente entra, então, na terceira tarefa, que é o desembaraçar esse esqueleto. Que desembaraçar esse esqueleto significa dizer reconhecer, ter compaixão com esse ciclo vida, morte e vida, né? Então ela diz assim, essa parte também é bem bacana: se for ao amor que estivermos nos dedicando, estaremos dispostos a ver tudo como isso vai funcionar junto. Estaremos dispostos a tocar o não belo do outro e em nós mesmos, né? E isso me lembra também uma parte quando a gente, às vezes, olha pra pessoa e às vezes ela não é a expectativa, não é só nossa. Ela não é a expectativa do nosso convívio, da nossa turma, dos nossos amigos, da nossa família. Porque às vezes a pessoa ela não tá com expectativa do que tua alma tá desejando. Ela tá com expectativa de quem vai se enquadrar naquele grupo. E aí, nesse ponto, que a Clarice fala, né? Se você realmente estiver se dedicando ao amor, você vai conseguir simplesmente se jogar nessa piscina. Porque você vai querer conhecer sobre aquilo ali. Mais na frente ela vai trazer isso, mas eu quero pontuar agora. E aí, eu vou ter medo de me jogar na piscina. Caramba, nem sei se tem água. Inclusive, lembrei também que eu acredito tanto no que ela fala mais na frente, né? Que é nessa confiança da vida.
de você sempre acreditar que depois da morte tem uma vida, que sempre uma coisa tá entrelaçada com a outra, que sempre tem coisas boas que vão acontecer, que você confia. E aí você se joga e, portanto, você sempre quer aprender a amar. Você entende que, tudo bem, eu tenho meus traumas, minhas feridas, minhas dores, mas eu vou sarar aqui porque vão vir coisas melhores, né? E aí eu lembro que teve uma determinada fase na minha vida que eu escutava muito, né, das minhas amigas: Rani, pelo amor de Deus, para de se jogar na piscina sem olhar se tem água. E aí tá, beleza, mas tipo assim, eu quero acreditar nisso aqui, né? E aí eu me jogava lá na piscina e tal hora não, essa piscina aqui realmente não tem água. E aí saía da piscina, né? Mas ia lá e curava minhas dores de novo, entendia, né? Buscava entender o que foi que eu busquei ali. Eu queria que o outro sarasse aquela minha ferida e eu nem tinha me percebido, né? Então, peraí, deixa eu sarar essa minha ferida, porque aí numa próxima relação isso aqui já vai estar curado pra eu poder me jogar numa outra piscina sem essa dor, né? Então, não é nem sem essa dor na tentativa de fuga, sem essa dor sangrando, né? Com essa dor já cicatrizada, vamos dizer assim. Então, ainda que nessa etapa é quando a gente fala, né, do não belo, de a gente acolher mesmo essas sombras do que é não belo, essas incompreensões, esse anseio secreto da gente ser amado, né? É muito interessante essa parte também, porque é como se fosse uma necessidade do nosso eu criança se sentir amado, mas que a gente parece que não consegue colocar isso tanto pra fora, né, assim, de uma forma muito visível. Então a gente fica ali ansiando ter alguém pra alguém chegar e sarar essa minha dor, sarar essa minha ferida, porque aí então eu vou ser amada, né? Então, assim, socialmente eu sei que minha família me ama, eu tenho amigos que me amam, que não sei quem me ama, mas eu tenho uma feridinha interna, né, ali da minha infância, do meu eu criança mesmo, que tem essa necessidade de se sentir amada e busca isso no outro, no externo. E aí a gente vai entendendo que a gente precisa desemaranhar a nossa mulher esqueleto, a gente mesmo precisa refletir a saúde da nossa alma, né, e não buscar isso no outro. E aí a gente entra... Não, a gente ainda não entra, a gente ainda tá aqui nessa fase, que aí a Clarice fala, então, que pra você amar, você precisa ter um coração disposto a morrer e renascer, repetidamente, né? Então, é uma capacidade para acompanhar as fases, os projetos, as eras de incubação, nascimento e transformação em paz e com a maior graça possível. E aí, nesse ponto, a gente fala de ter paciência. Então, ainda nessa etapa da terceira tarefa, você aprende a esperar melhor. Então, nem tudo vai ser rápido, nem tudo vai ser do seu jeito, no seu tempo, perfeito, dentro da tua expectativa. Às vezes, você vai aprender a ter paciência e observar os ciclos do teu relacionamento, né? Que tá lá sempre em constantes mudanças. Que uma hora alguma coisa tá nascendo, outra hora não tá mais crescendo. E aí, são altos e baixos. Então, você tá se preparando, aprendendo a amar e construindo esse amor, vivendo tudo isso. Você não fica pronta pra viver isso tudo, você vai vivendo. E aí, pega papel e caneta, essa parte é muito boa. Na terceira tarefa, a Clarice, ela traz algumas perguntas que são práticas para você meditar e se responder, para você conseguir se conectar melhor, então, com esse ciclo de vida, morte e vida. Tá? Pra você conseguir lidar com isso de uma forma melhor. Eu separei algumas perguntas e eu quero que tu anote aí, porque tenho certeza que vai te ajudar a lidar melhor contigo. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? Ao que? Qual coisa eu preciso dar mais morte hoje para que possa gerar mais vida? Já que depois da morte sempre vem vida. 2. O que eu sei que precisa morrer, mas eu hesito em permitir que isso aconteça? Então, o que é que eu sei que precisa morrer em mim, mas eu fico ali hesitando, eu fico brigando, não, eu não vou não. Porque às vezes eu não quero ver, porque às vezes vai dar trabalho, né? Porque às vezes requer esforço, aí eu já tô aqui na vida cômoda de viver desse mesmo jeito, mesmo que eu reclame, sempre é desse mesmo jeito, não. Mas eu sei funcionar assim mesmo, então não vou mexer no que tá quieto, não. Mas eu sei, lá no fundo, no fundinho, eu sei que tem uma coisa aí que isso aqui eu preciso mudar. O que é isso aí? Anota. Próxima pergunta. O que precisa morrer em mim para que eu possa amar?
né? Então, às vezes a gente tá ali preso em algumas coisas antigas, alguns padrões passados, algumas relações, alguns exemplos dos outros que a gente capta como se fosse nosso, cola ali, e aí a gente fica preso naquilo ali, impedindo que a gente de fato se permita amar. Então, o que é que eu preciso morrer em mim para que eu possa amar? Qual é a não beleza que eu temo? A gente volta lá nas não belezas. É minha ânsia de querer ser amada? São as minhas inseguranças, são os meus medos, são as minhas falhas, minhas incompreensões psicológicas, né, minhas fantasias infantis, são os exemplos de vida quando eu não soube amar de forma leal, de forma devota. Quais são esses não belos que eu temo, que eu tenho medo? E por fim, qual vida eu tenho medo de dar à luz? E se não for agora, quando será? Né? Então, às vezes a gente tem medo de algumas coisas que realmente a gente julga como difíceis, ruins, feridas, dores, lamas, sombras. E às vezes a gente tem medo de brilhar. Às vezes a gente tem medo de dar certo. É assim, sempre não deu certo mesmo, então pronto. Mas caramba, e se der certo? E se der certo, como é que vai ser? Vou dar mais um exemplo aqui. Pra você ver de uma forma mais didática. Quando eu vim pra cá, pros Emirados, pra estar com meu parceiro, eu sempre quis morar fora, já tava com plano de ir pra outro lugar, tudinho. E aí me vi com a oportunidade de ficar aqui, perto dele e tudo mais. E eu pensava isso, porque meus planos de ir pra fora era, eu vou, passo uma temporada, depois volto pro Brasil, não sei o que, ter minha família. E quando foi pra vir pra cá, foi tipo, e aí? E se isso der certo? Sua vida tá tão ajeitadinha, tão direitinha. Minha vida, gente, tava de princesa, de boneca. Eu tinha tudo, tava tudo direitinho, tudo certinho. Eu não tinha nada a reclamar. Tava tudo ótimo, né? Então, assim, eu ia bagunçar a minha vida. Eu ia mudar um monte de coisa pra vir pra cá. E se der certo? Só que eu usei da minha coragem. Meu irmão, é isso mesmo. Se der certo, maravilha, que deu certo. Se não der certo, eu volto. Pronto. Né? Então, às vezes a gente precisa desse lugar. Tá? E aí, então, a gente entra na próxima tarefa, a quarta tarefa, que é a questão da confiança. Quantas vezes a gente consegue se permitir confiar no outro? E nesse ponto, a questão da confiança, ela vem a partir do sono, né? Quando o pescador, o caçador, ele consegue dormir na presença da mulher esqueleto, que era quem ele estava morrendo de medo antes. E ele já se familiarizou, entendeu ali quem é ela, se permitiu a querer conhecer ela, e se sentiu em confiança de dormir. E isso fala muito, eu acho que é bem representativo se a gente até trouxer para o nosso dia a dia, porque quando a gente dorme, né, a gente tá ali vulnerável, né? Então a gente precisa confiar com quem a gente dorme, onde que a gente tá, quem que tá do nosso lado enquanto a gente dorme. Então a confiança, ela pode se desenvolver aí. E aí quando a Clarice, ela fala da inocência, que ela diz, né, inocência é saber tudo e ainda assim ser atraído pelo bem. E que a gente precisa praticar essa inocência alerta, que é uma espécie de passividade, né? Onde a gente aprende a ficar parado tempo suficiente. Isso quer dizer que às vezes a gente precisa aprender a esperar. Nem toda hora a gente precisa estar ativa. Eu vou procurar o amor da minha vida, vou procurar o amor da minha vida, vou procurar o amor da minha vida. Eu tenho casos aqui no consultório que aconteceram isso, que era um desespero. Meu Deus, Daniela, eu preciso muito de alguém, eu preciso muito de alguém. Quando a pessoa começou a focar nela, que a vida dela foi acontecendo e aí quando vinha esse tema, eu dizia, eu ainda preciso de alguém, mas eu não tô nem conseguindo ter tempo pra isso, foco pra isso, porque eu tô tão focada nessa outra coisa. Olha, aconteceu essa novidade. De repente a pessoa tá namorando, né? Encontrou uma pessoa bacana. Então, sobre essa inocência alerta, né? De aprender que, olha como é lindo, tudo que procuramos também está à nossa procura. E aí a gente precisa ter essa confiança de espírito, que aí a gente ressignifica, né, esse termo do inocente, que é a pessoa que não quer prejudicar o outro, mas também ela é capaz de curar qualquer lesão ou dano causado a si mesma. Então não tem esse negócio de eu ser remédio de ninguém, ninguém ser meu remédio. Tudo é como tem que ser, né? Eu também gosto muito dessa frase, eu falo muito aqui também às vezes. Tudo será como deve ser. Então tem coisas que vão sair do nosso controle. E amar é isso, é sair do controle, né? Se permitir amar, apesar de... Ela até coloca, apesar das suas angústias, apesar de ficar nervosa ou nervoso, apesar de ter sido ferido anteriormente, apesar de ter meio desconhecido. Esse ser ferido anteriormente também vem muito aqui
no consultório, Mactube. Que é no sentido de você fica tão traumatizado com o que já aconteceu, que você fica, então isso vai se repetir, isso vai se repetir, isso vai se repetir. Gente, aos poucos, né, à medida que a gente vai aprofundando na nossa essência, a gente vai entendendo que o que aconteceu diz respeito à minha história com o fulaninho A, certo? Agora eu tô vivendo com o fulaninho B. Então, assim, será que é justo eu colar um outro e dizer que são a mesma pessoa? Não são a mesma pessoa, nem eu sou mais a mesma pessoa igualzinha, do mesmo jeito que eu me relacionei com A, eu sou com quem eu me relaciono com B. Né? Então, a gente precisa ter essa sabedoria da mulher esqueleto. Tá? De confiar nessa nova vida que se segue à vida antiga. Então, é uma vida que vem depois, é uma vida nova. Então, é acreditar nisso. E aí, até fiz uma anotação aqui. Se apega na confiança de que merece, que o que virá sempre será melhor do que o que já foi. E aí, é um desapego, então, desse medo. Desapego, então, desses traumas. E a Clarice até fala assim, esse medo de adormecer na presença do outro, né, de realmente se mostrar, de tirar suas capas do eu mascarado, são geralmente pessoas que têm um medo de voltar a essa inocência psíquica e no fim, elas não confiam nelas mesmas. Então, é como se fosse assim, vamos tentar ser mais didático. Se eu dormir aqui com essa pessoa, eu não sei o que é que eu serei capaz de fazer. Será que eu vou falar alguma coisa enquanto eu estiver dormindo? Será que eu vou dormir de um jeito feio que eu vou desagradar a pessoa? Será que eu vou roncar? Será que Você traz um monte de fantasia de, tipo assim, eu preciso ficar acordada pra eu sustentar o ser idealizado. Mas, gente, eu sou um ser humano. Não, o ser humano dorme, o ser humano corre o risco de roncar, de babar enquanto dorme. Paciência, né? Então, essa confiança que vem no sono, assim, simbolicamente, é muito sobre esse sentido de vai ter horas que eu vou precisar relaxar e eu vou mostrar quem eu sou, né? Então, eu já falei até outras vezes aqui pra vocês também. Sou ótima, maravilhosa, que tal, nananã. Mas no dia a dia tem horas que eu piro, tem horas que eu fico irritada, tem horas que eu fico cara de, sabe, assim, de criança birrenta. Acontece, né? Mas eu me sustento nisso? Não. Eu paro pra me perceber, tipo, meu Deus, por que eu tô assim? O que tá acontecendo comigo? Como é que eu posso resolver isso aqui? Porque não é do outro, não é obrigação do outro tratar isso aqui que é meu, né? Então a gente vai ganhando essa sabedoria, tá? E então a gente entra na próxima tarefa, que é a quinta, que é essa capacidade de relaxar na presença do outro. Né? Então você realmente se joga nessa piscina sem garantias, né? Sem essas expectativas. Lembra lá das tarefas anteriores, deixa morrer essas ilusões, essas expectativas, esse anseio todo, né? E se permite se deter dessa lágrima de vida, né? Do outro. Então você começa a assumir que você é o seu próprio remédio. Essa é a capacidade de relaxar na presença do outro. E então a gente entra na sexta tarefa, que é quando a gente aprende a compartilhar as nossas tristezas tristezas passadas, somadas a sonhos futuros. Porque às vezes a gente também não consegue partilhar os nossos sonhos, né? A gente tem medo. O que o outro vai pensar? Não sei o quê. Me disseram, me ensinaram que eu tenho que, deixar tudo caladinho, nananã. Caramba, mas se tu tá te envolvendo com uma pessoa, né, e assim, tu quer que isso dê certo, que isso aconteça, até quando tu vai ficar escondendo as tuas sombras, né, porque aí tu vai deixar então pra mostrar essas sombras quando foi insustentável pra pessoa, quando ela tá achando que tá se relacionando com uma pessoa e de repente ela descobre que aquilo ali era só teu eu mascarado, que no fundo tu é, sabe? Então você precisa aprender a ganhar a confiança em si mesma pra você se permitir se mostrar como você é. A Clarice diz assim: amar o outro não basta. O objetivo é estar familiarizado com os métodos da vida e da morte, da nossa própria vida e numa visão gente, tô falando tudo errado hoje. Panorâmica. Né? O que é que isso quer dizer? Que eu já sei mais ou menos de mim, né? Então eu já tenho mais ou menos um mapinha de quem eu sou. Então, do tanto que eu me conheço, quando eu sei que coisas acontecem, eu já vou tateando, isso aqui pode ser isso daqui, deixa eu ver aqui como é que eu trato. Eu não simplesmente amo o outro e tá tudo certo, né? É quando eu aprendo a lidar com o meu ferimento. E aí ela até diz assim, quando o homem enfrenta o seu ferimento, ele não mais procura a mulher para ser seu analgésico, né? É mais ou menos isso. E aí ela fala, as lágrimas transformam as pessoas. E aí ainda nessa
dessa tarefa, né, de compartilhar as tristezas passadas e as alegrias futuras, né, esses sonhos futuros. Ela fala muito da questão do coração, e que é esse tambor, né? Lembra que a mulher esqueleto pegou o tambor para dar vida para ela? E aí ela fala que a história, ela contém uma promessa. Olha qual é a promessa, gente. Permita que a mulher esqueleto se torne mais palpável, né? Mais pegável, mais próxima da tua vida. E ela, em troca, engrandecerá a sua vida. Quando a libertamos do seu estado emaranhado e confuso, e a percebemos como mestre e amante, ela passa a ser uma aliada e uma parceira. Então, dar o coração para uma nova criação, para uma nova vida, para as forças da vida, morte e vida, é uma descida ao reino dos sentimentos. Então, é nesse sentido de a gente aprender a confiar mais nesses ciclos que são inícios e fins, que abrem e fecham, que começam e terminam. E aí, por fim, a gente vem para a última tarefa. A gente realmente está acabando esse capítulo, tá? É a última tarefa, que ela diz, amar é aprender os passos. Fazer amor é dançar a dança. Então, a gente precisa aprender os passos desse ciclo vida, morte e vida dentro das nossas relações. Primeiro, como é que eu funciono? Quais são os meus ciclos de vida, morte e vida? Do que é que sempre ressurge? Do que é que sempre eu tô ali batalhando para que morra, que se esvá, né, de mim? Assim como na relação. Que momentos tá altos e baixos, né? Entender que sentimento, intimidade, solidão, desejo, tédio, tudo isso faz parte da vida. E horas vão estar mais crescentes, horas vai estar mais diminuído. E aí, a Clarice, ela fala, a solução para todo mal-estar está sempre no contrário. Então, por exemplo, novas atividades são a cura para o tédio. A intimidade é a cura para a solidão. A própria solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Isso também me lembra muito a construção da relação, né? No dia a dia, isso aqui já fala mais da manutenção da relação amorosa. Por exemplo, às vezes quando a gente tá junto, a gente acaba cedendo e querendo ajudar muito o outro, fazer muito pelo outro, e acaba se esquecendo da gente. E aí quando a gente começa a se ouvir, a gente percebe, caramba, eu tô precisando de espaço, né? E aí aos poucos a gente vai tateando. Eu vou até falar que lembrei de uma situação também. Em outro momento, quando eu cheguei aqui fazia pouco tempo, eu morava só, Felipe antes morava só. Então a gente sabia muito bem viver só. O desafio era aprender a viver junto, né? E aí a nossa realidade é que a gente passa metade da semana longe um do outro por conta do trabalho. E aí, no começo, pra mim, quando ele voltava, às vezes era tão estranho que às vezes eu ficava com um mal-estar, porque eu queria espaço. E às vezes eu pedia, ou eu vou sair, ou tu sai. Porque ele, gente, eu cheguei faz um dia, sei lá. Mas eu tô precisando de espaço, me dá umas horinhas, eu só preciso de umas 2 horas. E eu fazia isso. Então é você ter essa sabedoria, esse discernimento pra entender o que é a tua necessidade. O que é que tu tá precisando? Eu tô precisando de espaço. Então ficar um pouquinho só vai ser a cura pra essa falta de espaço. Eu tô muito entediada. Que saco. Não, mesma coisa. Fazer alguma coisa diferente naquele dia, daquilo ali que já tá sendo feito, né? É a cura. É sempre a solução tá no contrário. E aí ela fala também que lidar com o real, né? Aceitar a vida como ela é o aprendizado pra gente lidar com esse ciclo de vida, morte e vida. Então, a ideia principal aqui desse contexto todo, né, do conto e dessa última tarefa, que é integrar mesmo esse corpo e essa alma com esse coração, dar vida pra isso, construir a relação, tudo isso tá pautado em, primeiro, você alimentar a sua própria alma, pra depois a gente conseguir alimentar o outro. E quando a gente fala em alimentar a sua própria alma, implica dizer que às vezes a gente vai precisar aprender a ignorar o nosso ego. Esse que tá aqui nas relações superficiais, pra gente adentrar e entender quais são os desejos mais profundos da minha alma, certo? Isso quer dizer que nada de se contentar com as idealizações do teu eu mascarado. Aprofunda, vai em busca da tua essência, entender quem de fato é tu, o que é que faz bem pra ti.
Como a Clarice diz, para amar é preciso que se beije a megera. E ainda mais, é preciso que façamos amor com ela. A megera, nesse sentido, é a mulher esqueleto, é essas nossas sombras, essas nossas dores, né? Então, o caminho do coração é o caminho da criação. Ah, essa parte é muito bonita, eu vou finalizar com ela, tá? Então, vou até botar a musiquinha pra ficar mais bonita. A minha música é bem animada. Mas vamos lá. Ela diz... A mulher esqueleto, ela ensina o homem a criar uma vida nova. Ela lhe mostra que o caminho do coração é o caminho da criação. Ela lhe demonstra que a criação é uma série de nascimentos e mortes. Ela ensina que o excesso de proteção não cria nada. Que o egoísmo não cria nada. Que se agarrar às coisas e berrar não resulta em nada. Só a soltura, a doação do coração, o grande tambor, o magnífico instrumento da natureza. É só isso que cria. É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. É assim que a gente finaliza hoje. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Espero muito que esse capítulo assim, seja luz para as tuas relações, né? Para que você aprenda a ficar bem com a tua solitude, com a tua companhia, para então estar pronta para também ajudar na transformação do outro junto, entendendo que construção é dois, ambos precisam estar implicados, tá bom? Se fez muito sentido, qualquer coisa assiste com teu parceiro, com tua parceira, encaminha, né, pra ela. E é isso, te aguardo na próxima terça pra gente falar sobre a nossa turma. A gente vai falar do conto do patinho feio, né, entender onde é que a gente quer pertencer, se a gente tá no lugar certo, se a gente não tá no lugar certo, né, pra gente aprender a se valorizar nas relações, tá bem? Um beijo, adorei as companhias, palminhas, adorei as presenças, muita gente entrou aqui, que bom. Boa semana aqui pra vocês, André, Aline, Gerlane, Marcela, Meire, Felipe, Beli, Aila, Letícia, Andresa, Deline, Yolanda, Tatiane. Gente, tem muita gente. Muito prazer. Se eu falei o nome de todo mundo, Joãozinho. Um beijo pra vocês. Feliz dia, feliz semana. Espero ter contribuído. Beijo.